Convidamos você a sentar confortavelmente no sofá para que possamos conversar. Um boato, um zum zum zum, que vem lá de Washington. Tipo um sussurro, uma espécie de recado para Luiz Inácio Lula da Silva. E nas entrelinhas, ele vem com aquele ditado consagrado pela sabedoria popular, mas que a gente só leva a sério quando é vítima, é alvo dele. Nada está tão ruim que não possa piorar. Segundo consta, Barroso, quando foi para Nova York na sua última viagem para visitar sua filha, já era para ter sido barrado. Mas Trump disse: deixem-o entrar. Também corre a boca miúda que outros nomes estariam envolvidos nessas sanções que foram agora anunciadas. Não resta a menor dúvida para ninguém. Vem mais por aí. Então se fala em GPS, enfim, se fala em sanções na Europa, OTAN, União Europeia, tudo isso é uma possibilidade, digamos, cada vez mais consolidada. Mas o próximo movimento da Casa Branca, dependendo da reação do governo brasileiro diante do que já foi feito, porque se eles continuarem dobrando a aposta, o plano, o tratamento sossega-leão homeopático irá prosseguir dose por dose. E qual seria o próximo passo? Que cairia aqui igual uma bomba e não afetaria a economia, a vida dos brasileiros. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo Sofá de Pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Prepare-se. Desde já digo, não é uma notícia, não é uma confirmação. Quem dera que eu tivesse essas fontes. Não. É uma constatação passada por pessoas que vivem nos Estados Unidos, brasileiros que a gente conhece, mas que não são assim fontes ligadas ao governo, não. Mas pessoas que no dia a dia sentem o cheiro. E a novidade que pode ser confirmada nos próximos dias é a Magnitsky. Aquela lei que disseca a vida econômica de uma pessoa. Ela basicamente não pode mais nada. Ela não tem um cartão de crédito, ela não tem uma Netflix, ela não tem uma conta bancária, ela não tem como voar em determinadas companhias aéreas, ela tem a vida bloqueada em países democráticos de verdade. Ela acaba. E a Magnitsky vai igualmente afetar essas pessoas e seus familiares. Mas aí não é o que a família tem com isso. É que para colocar dificuldades, que o sancionado tenha cartão de crédito no nome do filho, tenha a Netflix no nome da esposa e aí por diante. Então, fecha o cerco.
Aí você dirá, mas isso aí não é nada de novo. Muito pelo contrário, é o que mais vem sendo comentado. Sim. Só que daí nós voltamos àquele comunicado que tinha outros nomes na lista e foram retirados com relação ao visto, mas que virão na próxima. E entre eles, Rosângela Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva. Você ouviu bem. Lula e Janja estão na mira do sniper da Magnitsky. Então, se eles não recuarem, se eles não atenderem os 3 pedidos da população brasileira e do mundo livre, que são anistia aos condenados em 8 de janeiro, anistia a todos que foram obrigados a sair do país por perseguição política, acusados de crimes de opinião, o que é um verdadeiro absurdo. Segundo, Bolsonaro elegível. E terceiro, Bolsonaro fora da cadeia. Se a ordem política voltar, se a democracia brasileira retornar ao que define um sistema democrático, 3 poderes independentes, um respeitando o outro, um país sem donos, donos que legislam em causa própria sem terem sido eleitos para legislar. Se a normalidade voltar, nada acontecerá. Mas por enquanto a esquerda fala em tentar unir o povo brasileiro diante da soberania e que os Estados Unidos querem destruir a economia do país. Não, isso poderá até ser uma consequência se esse regime parasita oportunista, autoritário que se instalou no país resolver dobrar a aposta. Mas o próximo passo, mais uma vez, irá mirar pessoas, os responsáveis da ditadura que estamos vivendo. E entre elas, Lula e Janja. Imaginem o casal viajando, não ter mais como sair do país para levar suas fortunas para paraísos fiscais ou para países aliados. Imaginem a imagem do estadista que não pode viajar. Mas a Magnitsky não proíbe ninguém de viajar, põe dificuldades. Sim. Só que daí o próximo passo, se não recuarem, será colocar alguns nomes da ditadura brasileira como procurados pela Interpol, por associação a uma série de crimes que os Estados Unidos já têm as provas que os condenem. Então é isso. Eu estou preocupado? Claro que eu estou preocupado. Eu estou preocupado por achar que de repente esses loucos, sabe, agregados, apegados ao poder, serão capazes de tudo e não irão recuar. Aí sim, começarão as sanções pesadas contra o Brasil e aí quem vai sofrer somos nós. Mas como esses socialistas que dizem que estão ao lado dos menos favorecidos estão cagando para o povo, eles podem tentar. Mas vamos rezar que não. Mas que vai ser muito engraçado. A dona Janja e o seu Lula na Magnitsky, ou quem sabe, sendo considerados foragidos, isso com certeza vai. E o que Brasília, São Paulo, a Faria Lima, a Vieira Soto, por que eu estou citando só bairros nobres? Porque é onde mora quem realmente manda no Brasil. O que se comenta por lá é que, por mais que queira dobrar a aposta, eles não vão conseguir. E a cabeça de Xandão está na bandeja. A cabeça de Xandão será a moeda de troca. Para tentar respirar, o atual regime do Brasil irá fritar Xandão. Só que esse item será bem-vindo pelo Brasil e pelo mundo, mas não será o suficiente. Então, tirando o país, tirando as pessoas físicas, tem empresas. E em paralelo, essas empresas também serão atingidas diretamente. E quais seriam? Bom, eu cito Rede Globo de televisão, JBS e algumas grandes construtoras.
vão começar por aí. E olha, se fizerem realmente o que estão falando que podem fazer, tchau, família Marinho. Vocês não terão mais a fonte de renda e não terão como ficar morando nos Estados Unidos, gastando toda a fortuna que ganharam, o que era o plano inicial. E aí as pessoas me perguntam se eu não tenho medo de ser processado, perseguido, até preso em colocar esses vídeos. Claro que eu tenho. Se bem que, poxa, o que eu estou fazendo aqui não é nenhum crime, não é nenhuma conspiração, não estou nem dizendo que eu desejo ou que eu sei que algo está acontecendo. Não. Eu estou analisando, comparando informações, o andar da carruagem, o que pode acontecer, como sempre fiz. Agora, quem acompanha meus vídeos vai concordar que as minhas previsões invariavelmente se confirmam. Aí não quer dizer que fui eu o responsável. Quem sou eu na fila do pão? Teoricamente, opinar não é crime, mas num país igual ao nosso, que está chegando quase ao nível de uma Coreia do Norte, que se dobrar um jornal com a foto do ditador, a pessoa é presa, tudo é possível. Mas eu espero que dentro do tudo é possível, para o bem e para o mal, aconteça apenas o que a maioria esmagadora dos brasileiros, aqueles que não defendem regime, querem apenas a volta da liberdade, a volta de um país que estão querendo esmagar, amordaçar para se apossar, é que esse pesadelo acabe, seja página virada, e a gente finalmente possa voltar a viver num país tropical abençoado por Deus, e não no quintalzinho de meia dúzia de ditadores autoritários, uma elite com ganância de poder que fará de tudo para se perpetuar em palácios.